Eu conheci o Islã em 2002, através do meu irmão Marcelo, a princípio. Então, ele muito curioso, gosta de coisas diferentes, então sempre ele estava buscando alguma coisa assim, né? Aprender, um curso e tal. E aí a gente ficou sabendo que ele estava frequentando uma mesquita, tendo aulas de árabe e tudo, né? Aí foi bem legal, assim, porque eu achei diferente, era um mundo que eu não tinha contato nenhum. O único contato que eu tinha era na novela, quando aconteceu em 2001, do O Clone. clone, sim, sim. Então a gente tinha aquela referência, pelo menos para mim, né? Então aí chegou um convite em casa para a gente poder fazer ter um almoço, né, dentro da mesquita. Então todos os domingos, no final de mês, eles convidavam as famílias para se reunir e ter esse Que momento, né? legal, lá na Mesquita do Brás. Na mesquita do Que Brás, lá na legal. Husseinia. E aí a gente foi, né? Fiquei bem empolgada, fiquei feliz. Não sabia nem a vestimenta como que era, então tentei colocar uma roupa mais longa possível. Mas mesmo assim, chegando lá na mesquita, eu tava com uma regata e os braços de fora, então a pessoa que me recebeu lá, muito doce, e eu admiro ela até hoje, que é a Rajissamia. Foi a primeira pessoa que me recebeu na porta, a primeira mulher de véu que eu realmente vi na minha frente. E ela tentou de todo jeito buscar o maior véu possível para tentar cobrir. E ela conseguiu. Sim. Aí consegui entrar, a gente participou lá, tudo direitinho. Conheci Raj Hayat, foi a primeira mulher também, depois que veio, cumprimentou a gente, deu as boas-vindas, né? E se a gente tinha interesse depois em frequentar e tudo mais. Então foi o primeiro contato mesmo ali, né? Após isso, meu irmão tinha bastante contato lá dentro e um deles era o Abdallah Hamoud. E aí, mais pra frente, ele estava querendo colocar alguém lá para fazer entretenimento com as crianças, uma recreação, né? Sim, sim. Lá, Aos sábados, né? lá na Lá Mesquita na mesmo. mesquita, Uhum. Eles queriam colocar um pouco de recreação para as crianças lá e tudo, Algumas né? atividades e tal. Isso. E na época eu fazia pintura em tela, né? E aí eu sabia desenhar e tudo mais, né? Falei, tá bom, eu falo com ele, não tem problema. Meu irmão, né, chegou em casa, você não quer ficar lá na mesquita, ir lá com as crianças e tal? Eu falei, quero, pode ser, vamos lá. A gente conversou, combinou direitinho os horários, tudo, e comecei a ir. Então todo sábado eu ficava com eles, né? Com as crianças lá. E depois de mim era a Raj Hayat fazendo aula de religião, aula de, né, islâmica. E aí, no princípio, eu não ficava muito assim, né? Mas ela sempre me convidava, fica, assiste, é muito bom, né? E naqueles primeiros momentos, outro dia, se Deus quiser, eu venho e tal. Mas todas as vezes que eu ia na mesquita, eu saía com um livro. Então, meu irmão já tinha livros em casa, que eu já estava até lendo, porque eu achava curioso e queria aprender. E cada vez que eu ia lá, eu ganhava um do Rádio Batista. Aí ele, toma Bem, esse livrinho aqui, lê. Obrigada, tal. Eu chegava em casa e lia. Então era mais informação que eu ia adquirindo e mais curiosa e mais instigada eu ficava em querer aprender mais, né? Passou um tempo, depois eu comecei a pedir para a Raj poder me explicar algumas coisas também sobre a religião. E aí, aos poucos, também fui frequentando aos sábados à tarde, que tem aula também de religião, tinha aula de com os religião, aula de brasileiros, né? árabe e Sim. tudo. Então, foi um processo, assim, não foi de repente de uma vez. Então, eu já tinha aquela curiosidade. A primeira vez que eu olhei as mulheres, né, principalmente foi o que me chamou mais atenção. Então, eu gostei da vestimenta, eu gostei do jeito, do Do estilo, do respeito, né? respeito, daquele ambiente diferenciado, Sim. né? Um ambiente familiar, muito agradável, muito gostoso. Não foi um diferente estranho para mim, foi um diferente bonito. Eu olhei e falei, nossa, mas como esse pessoal é muito elegante, é muito lindo, muito bonito. Nossa, será que eu ficaria bem assim, né? Aí eu me olhava e falei, tô gostando, tá legal, né? E Na não tinha. verdade, assim, só para É, interromper ela só um pouquinho, a vestimenta em si, sim, não sei se você concorda, ela já impõe um relacionamento com o próximo. Porque a mulher sim, muçulmana, a partir do momento que coloca o véu, que coloca aquela vestimenta, meio que ela já se impõe, né, para a sociedade que, olha, seja respeitoso comigo, né? sim, Eu estou sim. aqui e você tem que me olhar com respeito, né? Sim. Nada de. Mas era uma coisa bem bonita mesmo. Eu não senti estranheza, assim, tipo, nossa, que coisa. Não, pelo contrário. Quando eu olhei, meus olhos brilharam, assim, tipo, nossa, que coisa linda. Antes de eu entrar na mesquita, como se a minha alma, meu espírito estivesse buscando um lugar, porque eu já tinha Sim. frequentado vários lugares. Eu já tinha frequentado, Igreja Batista, Católica, Testemunha de Jeová, já tinha ido na congregação cristã, sabe assim? Antes do islamismo. Antes do islamismo, eu estava buscando alguma coisa, não sei, alguma coisa me dizia. Sempre alguém me chamava, eu ia e tal. Mas não sei, alguma coisa ainda não estava se encaixando. Então, a primeira vez que eu entrei na mesquita mesmo, que eu pisei meus pés lá, não sei, parece que um véu se desfez assim na minha frente. Eu falei, nossa, gente, existe esse lugar, existe isso.
Então foi realmente uma descoberta muito grande, muito bonita. A minha primeira impressão foi muito boa, eu gostei. A educação do pessoal, de todos, a acolhida, foi o que me chamou também mais atenção ainda, porque eu fiquei com medo de repente a gente ficar lá no cantinho. Não, acolheram a gente muito bem assim, e com muito respeito também. Né? E aí, a partir, né, do momento que eu comecei a ter as aulas, e eu aprender um pouquinho mais, e com os livros, cada vez que eu ia e chegava em casa, e meu irmão também trazia, aí chegou um momento que eu, assim, eu já sabia a oração, eu já sabia sobre o jejum, eu já sabia sobre os pilares do Já estava Islã, mais já sabia familiarizada, muita né? coisa, né? O salamu alaikum, alaikum salam e tal, né? Já tinha umas E amigas também lá, o pessoal já tinha algumas conhecia. conhecidas, assim, que a Sim. gente se encontrava às vezes, né? Nos momentos lá que eu estava na mesquita, ou à tarde, né? O pessoal. Então, aí foi gradativo, na verdade, isso, né? Aí chegou o momento do Ramadã. Quando chegou o momento do Ramadã, as atividades na mesquita cessaram, né? Então, vamos parar por aqui, quando terminar a gente volta. Aí não teve mais aula, não teve nada, né? E nessa época eu já estava trabalhando na Santa Efigênia com o Haj Abdallah, na loja dele. E aí eu estava tão assim, querendo mesmo aquilo para mim, gostando e aprendendo, e eu já sabia quase tudo praticamente, já sabia falar as falas da reza e tudo, já sabia de cor, né? Eu só não sabia, não entendia ainda os momentos onde eu tinha que levantar, onde eu tinha que abaixar. Eu falei, eu não estou entendendo ainda. Eu tinha um CD que eu colocava na época, ele ia falando e eu ia memorizando com o livro, aprendendo, até chegar uma hora que eu sozinha falava, mas eu ainda não tinha entendido o momento de levantar, de abaixar e tudo, né? Aí chegou o mês do Ramadã, aí pensei, falei, eu vou fazer esse Ramadã. E se eu conseguir, então realmente é para mim. Porque se eu conseguir jejuar os 30 dias e tudo mais, então eu consigo fazer tudo, né? Porque o restante eu já sei. E fiz o jejum, não era nem muçulmana ainda. Consegui Primeira fazer. vez na sua vida que você tá Primeira vez, foi no ano de 2004, eu nem era ainda muçulmana, eu não lembro qual era o mês do jejum naquela época, mas eu consegui completar, eu fiz. E no final, né, no último dia, que era o dia da oração, né, a festa, né, do jejum e tudo mais, aí encontrei uma amiga brasileira lá e ela me convidou para entrar lá dentro para rezar. Aí eu fiquei apreensiva na hora, falei, ai, eu vou errar tudo, né? E agora, eu não sei. Eu sei falar, mas eu não sei. Não, é só fica do meu lado e faz junto comigo. Eu falei, tá bom. Aí, naquele momento, naquele dia, eu aprendi a reza, porque cada vez que o chefe falava Allahu Akbar, então eu entendia que era o momento de fazer alguma coisa. Se eu estava de pé, eu tinha que me prostrar, eu tinha que abaixar, eu tinha que levantar. Aí entrou. Aí nesse eu falei, ah, Encaixou. agora eu entendi como faz a reza. Exatamente. E aí, como Agora é eu que foi a entendi. experiência do primeiro jejum da sua Ai, vida? foi. Eu consegui fazer, eu achei que eu não ia conseguir. Eu levantava de manhã, eu comia uma sopinha, uma coisa leve, né, antes de entrar o horário. Eu pedi a Deus para me ajudar, né? Deus me Sim, ajuda, né, a sim, aguentar, me sim, dá sim. força, né? Se foi esse o caminho, mostra para mim, né? E graças a Deus, nossa, até me emociono, mas Sim. foi Essa muito bom. família não ficou preocupada pela causa de você estar fazendo jejum? Então, minha mãe não, ela não, graças a Deus, não interferiu nessa questão.